Olá, queridos! Espero encontrá-los todos bem. A prof aqui tá bem também, sobrevivendo essa quarentena, homeschooling, tudo que vocês já sabem, tá bom? Hoje a gente vai bater um papinho sobre a audiência no processo do trabalho. Não preciso nem dizer que num processo que prima pela oralidade, que prima pela celeridade, tem na audiência como seu momento principal, é o ponto alto do processo. Porque as audiências trabalhistas reúnem nelas uma grande quantidade de atos processuais. A gente diz que na audiência se concentram muitos atos processuais. Por isso que ela é o momento principal de um processo trabalhista. E existe uma atuação muito grande do juiz nessa audiência, seja ativamente, né? Partindo dele a iniciativa de querer ouvir as partes, querer formular quesitos para as testemunhas, o juiz pode determinar perícias, pode ele mesmo fazer inspeção judicial. Então tem muitas formas que o juiz age de forma ativa na audiência. E o juiz também pode agir de forma negativa, indeferindo provas que ele entender desnecessárias, determinando o rito, se essa audiência vai ser una, como manda a CLT, ou se vai ser bipartida, como acontece na prática. Então existe assim uma grande concentração de atos e grandes poderes na mão do juiz durante a audiência. A CLT, ela imaginou que essa audiência seria una. Então ela previu no artigo 849 que essa audiência una, ela somente seria bipartida por motivo de força maior. Então acabou a luz no prédio, né? Caiu a internet, alguma coisa assim. Mas na prática, a gente sabe que a maioria dos juízes costuma dividir em audiência inicial e de instrução. E nada impede, o juiz tem poder para isso, que ele marque inclusive outras audiências. Tem juiz que tem por hábito fazer uma audiência inicial para tentar acordo, aí uma audiência proibitiva de partes, uma audiência proibitiva de testemunhas, às vezes marca um encerramento de instrução. Então isso pode acontecer na prática. Vocês que estão aí completando as horas para poder se formar, as horas complementares, eu tenho certeza que já assistiram às audiências trabalhistas e certamente se depararam com essa multiplicidade de audiências, bem além do que simplesmente a audiência una que está prevista ali na CLT. O normal é que essas audiências sejam realizadas no Fórum da Justiça do Trabalho, onde o processo está tramitando. Então, se o processo está tramitando na primeira vara de Curitiba, o normal, o usual, é que essas audiências aconteçam ali na sala de audiência da primeira vara de Curitiba. Mas a CLT, ela autoriza que se o juiz quiser, por algum motivo, realizar audiência em local diverso, ele pode fazê-lo, desde que, diz a CLT, ele afixe um edital com no mínimo 24 horas de antecedência ali no átrio do Fórum Trabalhista, para que todos saibam. Na prática, na vida real, de grandes centros, de grandes cidades, se por algum motivo o juiz for realizar audiência em um local diferente, às vezes vara itinerante, posto de atendimento itinerante, a Secretaria da Vara costuma intimar expressamente as partes disso, tá? De qualquer modo, é bom ficar ligado, ficar atento nas notificações que recebe para confirmar o local correto da realização da audiência. As audiências, ainda de acordo com a CLT, elas seriam realizadas em dias úteis, entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. E a mesma audiência não deveria durar mais do que 5 horas, salvo se tratar de matéria urgente. As audiências trabalhistas, enquanto regra geral também, elas são públicas. Por isso que vocês podem ir lá assistir às audiências, garantir as horas complementares e percebem que é um entra e sai de gente na sala de audiência, às vezes só curtindo o ar-condicionado nos dias quentes. Isso é possível por conta disso, né? Que regra geral as audiências são públicas. Somente não vão ser públicas as audiências dos processos que correm em segredo de justiça. A gente já estudou segredo de justiça lá no iniciozinho do semestre. Então, obviamente, nesses casos, as audiências não serão públicas e não poderão assistir, tá? Prof, quem que tem que comparecer nas audiências? A CLT, lá no artigo 843, diz que a presença das partes nas audiências é obrigatória.
de modo que se elas deixarem de comparecer, elas vão arcar com as consequências desta ausência. As consequências da ausência da parte depende da parte que está perdendo a audiência e de qual audiência ela está perdendo. O prof vai explicar bem com calma para vocês colocarem ali no caderno, embora já tá mastigadinho lá nos slides, tá? Parte reclamante, parte autora. Quando a parte reclamante deixa de comparecer numa audiência inicial ou numa audiência una, o efeito jurídico é o mesmo. Essa ação trabalhista vai ser arquivada, vai ser extinta sem resolução de mérito e ele vai ser condenado em custas, tá? Diz a CLT que, inclusive, se quiser entrar de novo com a ação, tem que pagar essas custas, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita, tá? Tem ADIM sobre isso no Supremo, pendente aí do julgamento, porque você condenar em custas quem é beneficiário da justiça gratuita, cai lá naquela discussão que a gente teve no início do semestre. Mas é assim que diz a CLT pós-reforma trabalhista. Então, parte reclamante, que deixa de comparecer à audiência inicial ou una, a consequência é o arquivamento da ação. A parte reclamada, o réu, que deixa de comparecer à audiência inicial ou una, o efeito é diferente. O efeito é de revelia e confissão ficta enquanto regra geral. Ou seja, não compareceu na audiência em que deveria apresentar defesa, audiência inicial ou audiência una, ocorrerá a revelia, que vocês já estudaram em processo civil, vale pra gente também, e por consequência a confissão ficta. Detalhe importante. A reforma trabalhista, lá de novembro de 2017, alterou duas questões nesse artigo 844 da CLT, que é o artigo que trata das consequências da ausência das partes em audiência. E acrescentou um parágrafo 4º e 5º, que diz que mesmo se o réu for revel, não vai ser considerada confissão ficta, não vai surgir os efeitos da revelia, ou seja, mesmo que ele não tenha comparecido na audiência, não vai gerar os efeitos da revelia, quando houver pluralidade de partes e um outro réu comparecer e contestar, se os direitos forem inverossímeis, se a petição inicial deixou de juntar documento indispensável, se as alegações da inicial foram inverossímeis ou contrária à prova dos autos. E o parágrafo 5º ainda diz que se estiver presente o advogado do réu e protocolou defesa, vai ser considerada a defesa e os documentos juntados. Então, a gente diz que a reforma trabalhista foi generosa com o réu revel, com essas alterações que foram modificadas, porque concedeu aí umas possibilidades de colher de chá para dar uma atenuada nos efeitos da confissão ficta, que a gente sabe que são efeitos bastante severos, tá? Então, recapitulando, a ausência do reclamado do réu na audiência inicial ou na audiência una tem como efeito revelia e confissão ficta, regra geral. Essa consequência lógica de revelia e confissão ficta pode ser afastada nas hipóteses do parágrafo 4º e 5º do 844. Dá uma consultada no material da prof, dá uma lida na CLT. Por outro lado, se qualquer das partes, aí tanto faz se é reclamante ou se é reclamado, qualquer das partes que deixa de comparecer na audiência de instrução, ou seja, audiência de prosseguimento, onde deveria prestar depoimento e produzir as demais provas, diz a súmula 74, aí então não é a CLT. A CLT não conhece a audiência de instrução, a CLT só conhece a audiência una, então foi preciso que viesse uma súmula do TST para disciplinar o que acontece. E a súmula 74, ela explica que na ausência de qualquer das partes na audiência de instrução, audiência de prosseguimento, vai acontecer confissão ficta, ou seja, presume-se verdadeiros os fatos alegados pela outra parte, tá?
Então, para finalizar esse primeiro videozinho que a gente está tratando sobre o comparecimento das partes em audiência, nós temos que lembrar que a ausência delas depende da parte que deixou de ir e depende da audiência que ela está deixando de ir. Aí vocês poderiam perguntar, mas prof, não pode nunca deixar de ir? E se aconteceu alguma coisa, existe algo que justifica essa ausência? Bom, então muita calma. O artigo 843 e seus parágrafos, ele fala o seguinte, que, por exemplo, a parte reclamante, se tiver doente ou existir um motivo ponderoso, a CLT fala poderoso, tá? Há quem diga que seria um erro de grafia, e que seria, na verdade, um motivo ponderoso, que leva uma ponderação, pelo qual a pessoa não pôde ir na audiência, ela poderia se fazer representar por um colega de profissão ou por um membro do sindicato. Então não é para mandar o pai, não é para mandar a mãe, não é para mandar a esposa no lugar, é para mandar um colega de profissão ou um membro do sindicato. A prof colocou até um julgado no nosso tribunal ali nos slides para vocês acompanharem, tá? De outro lado, a empresa. Se ela for ré no processo, ela pode indicar um preposto para representá-lo. Se esse preposto fica doente, acontece alguma coisa, diz a súmula 122, então de novo, não é CLT, é uma súmula 122, que pode, justificar a ausência do preposto, desde que o atestado médico indique lá que o preposto estava com uma doença que impossibilitasse a locomoção. Então a palavra-chave é impossibilidade de locomoção. Um detalhezinho em relação ao preposto é que até a reforma trabalhista, até novembro de 2017, existia um entendimento cristalizado da jurisprudência trabalhista que o preposto tinha que ser empregado da empresa ré. A reforma trabalhista alterou essa exigência. Hoje o preposto não precisa mais ser empregado. Mas se vocês forem consultar o material da prof e forem olhar no site do TST, vocês vão ver que tem uma súmula, a súmula 377 do TST, que exige que o preposto seja empregado. Aí vocês podiam falar, mas peraí, prof, a CLT diz que não precisa. Por que essa súmula está falando que precisa? Eu chamei lá no material de súmula zumbi, porque ela morreu e ainda não sabe. Então, se a gente pensar que, em tese, entra lá no site, essa súmula está viva, a gente poderia imaginar porque ela está tratando de uma realidade do passado, está tratando de processos anteriores à reforma trabalhista, onde realmente havia essa exigência. Como ainda há processos tramitando em grau de recurso e muitos até no TST discutindo essa questão da exigência do preposto ser empregado, a súmula está lá ainda. Mas, claro, para as audiências realizadas depois da reforma trabalhista, o preposto não precisa mais ser empregado, basta que a empresa assim o tenha indicado, tá bom? No próximo vídeo a prof vai gravar sobre as fases da audiência. Lembrando que a gente combinou em sala de aula vídeos pequenos para facilitar aí o upload de vocês e para facilitar o estudo. Beijo, já encontro vocês no próximo vídeo.